nós somos livres para adorar a Deus? No Brasil, país que abriga muitas etnias e, consequentemente, muitas religiões, essa pressão não é sentida porque a liberdade de culto é garantida legalmente como um direito universal, respeitado a individualidade de cada cidadão. Mas em muitos outros países, o cenário é bem diferente. São 62 nações que se fecham para a mensagem do Evangelho e contam com missionários de várias partes do mundo para levar as boas novas. Muitos cristãos não sabem, mas algumas organizações missionárias trabalham arduamente para levar o Evangelho para a região chamada da Janela 1040, considerada como a região menos evangelizada do mundo. Na Coreia do Norte, por exemplo, país que lidera a lista mundial da perseguição aos cristãos, precisam manter sua fé em segredo. Caso contrário, se forem pegos, serão enviados para campos de trabalho forçados, bastante conhecidos pela população. Enfrentam estupros, torturas, escravidão e são mortos simplesmente por causa da sua fé. As crenças religiosas são vistas como uma ameaça à fidelidade exigida pelo líder supremo Kim Jong-un. Então, qualquer pessoa que mantenha a fé acaba sendo severamente perseguida. Os cristãos sofrem de modo significativo porque o Partido Comunista que lidera o país os rotula como antirrevolucionários e imperialistas. Entre os casos documentados de violência contra os cristãos, há casos de pessoas colocadas em uma cruz com uma fogueira embaixo, esmagados por um rolo compressor, jogados de cima de pontes e pisoteados até a morte. Outros crimes bárbaros incluem execuções sem julgamento, extermínio, escravidão, trabalho forçado, transferência forçada de população, cristãos arbitrárias, torturas, perseguições, sequestros, estupros e violências sexuais, entre outros atos similares. Existe uma política de culpa por associação. Em muitos casos, fazem com que os parentes dos cristãos também sejam presos, mesmo que não professam a fé cristã. Embora oficialmente sejam conhecidos apenas 3.000 cristãos na Coreia do Norte, acredita-se que esse número real seja muito maior. Segundo informações de missões, existem 500 igrejas domésticas na Coreia do Norte, formadas principalmente por pessoas cujas famílias eram cristãs antes de 1950, início da Guerra da Coreia, que dividiu o país. No entanto, eles não puderam estabelecer líderes nem usar materiais religiosos. No Iraque, Paquistão, Somália, Malásia e tantos outros países, os cultos a Deus são invadidos e os cristãos são pegos de surpresa pela polícia local. Muitos são torturados e maltratados simplesmente por lutarem por direitos e liberdades de culto. Ou seja, nem todos são livres para adorar a Deus, mas aqueles que são, continuam adorando mesmo que isso lhe custe a própria vida. E nossas crianças têm sido atacadas com ideias, pensamentos e filosofias enganosas. Portanto, nós como igreja precisamos avançar em direção ao propósito de Deus, visando proteger nossas crianças. Muitas pessoas afirmam: são apenas crianças, ou seja, não compreendem. Contudo, eles têm a tremenda capacidade dada por Deus de cumprir o chamado de Deus. Deus mesmo, ao longo da narrativa bíblica, confiou sua missão a crianças. Samuel, Moisés e o próprio Jesus vindo como um bebê. Elas são comprometidas, fiéis e responsáveis,
quando entendem a motivação e o propósito. As crianças, além de serem alvo de missões, também são agentes de missões. Nossas crianças não são o amanhã, elas são o hoje. As crianças podem ir, tá ali o pezinho. Incentive-os a falar as boas novas da salvação para sua família, vizinhos, amigos e na escola. A orar, que é a mãozinha. Ensine-os a orar pela obra missionária e pelos missionários do Brasil e no exterior. E dar, que é a mão, é a mãozinha. Não, dar é o contribuir. Cristãos, a Igreja de Cristo, temos que compreender que missões está no coração de Deus e para o seu povo.